Há uma força silenciosa dentro de você. Uma centelha que, quando despertada, transforma o caos em clareza, o medo em coragem, o limite em possibilidade. Essa força é a mente disciplinada. E é sobre ela que Napoleon Hill construiu todo o seu legado. Hill dizia que a mente humana é a única coisa sobre a qual o homem tem controle absoluto. Mas esse domínio não é algo que se conquista de um dia para o outro. É uma prática diária, o exercício mais importante da existência. Porque o verdadeiro sucesso não começa em uma empresa, em um projeto ou em um plano financeiro. Ele começa dentro da cabeça, na estrutura invisível do pensamento, na arquitetura secreta da crença. Imagine sua mente como um cavalo selvagem, forte, cheio de energia, mas indomado. Se você tenta conduzi-lo sem consciência, ele te arrasta para onde quiser. Mas se você o treina, ele se torna seu instrumento mais poderoso. Napoleon Hill aprendeu isso estudando pessoas como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie. Ele percebeu que todos os homens de sucesso possuíam algo em comum: controle sobre seus próprios pensamentos. Eles não deixavam as circunstâncias definirem seus sentimentos. Faziam de seus sentimentos a energia que movia as circunstâncias. Dominar a mente é, portanto, transformar o ruído interno em direção. É calar o medo e amplificar a fé. É enxergar o impossível e dizer a si mesmo: eu posso. O pensamento é como um raio laser. Disperso, ele ilumina. Focado, ele corta aço. Hill dizia: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas há um segredo escondido nessa frase: conceber e acreditar. Não basta desejar. É preciso pensar com clareza, sentir com convicção e agir com consistência. O domínio mental começa quando você aprende a dar direção ao seu pensamento. Em vez de pensar eu não posso, pergunte-se: como posso? Em vez de pensar isso é difícil, diga: isso vai me tornar mais forte. O pensamento direcionado cria uma energia invisível que se transforma em movimento visível. As emoções são potentes, mas quando não são compreendidas, se tornam armadilhas. Hill ensinava que a emoção é a gasolina da mente. E queimar sem controle leva ao incêndio. Quantas vezes você tomou decisões no calor da raiva, do medo ou da pressa? Quantas vezes agiu por impulso e depois se arrependeu? O domínio mental não é eliminar a emoção, mas discipliná-la. A mente superior é como um maestro. Ela não silencia o violino, o piano ou o tambor. Apenas os faz tocar em harmonia. Dominar a mente é tornar-se o maestro das suas emoções. Napoleon Hill dizia que a autossugestão é a ponte entre o consciente e o subconsciente. O que você repete a si mesmo se torna a semente do que você colhe. Repita o fracasso e colherá medo. Repita o sucesso e colherá coragem. Você é o que diz a si mesmo todos os dias. Se quer mudar sua vida, mude o seu discurso interno. Em vez de repetir eu sou cansado, diga estou recarregando minha energia. Em vez de dizer isso é impossível, diga isso está em construção. As palavras criam o clima da mente. Lucas era um jovem engenheiro que vivia em constante comparação. Achava que os outros eram mais talentosos, mais sortudos, mais preparados. Um dia, ao ler A Lei do Triunfo de Hill, encontrou a frase: ninguém pode acreditar por você. A fé deve ser construída dentro de você. Ele decidiu então praticar a autossugestão. Todos os dias antes de sair para o trabalho, ele olhava para o espelho e dizia: eu sou capaz. Eu sou criativo. Eu sou próspero. No começo parecia tolice, mas com o tempo algo mudou. Seu tom de voz mudou.
Seu corpo mudou. As oportunidades começaram a surgir. O mundo não tinha mudado, ele havia mudado internamente. A mente subconsciente é como um servo fiel. Ela não julga, não questiona, apenas executa o que você ordena com fé. Hill comparava o subconsciente a um campo fértil. Se você planta dúvida, colhe estagnação. Se planta confiança, colhe movimento. A cada pensamento, você deposita uma semente. E a colheita é inevitável. O domínio mental é, portanto, o ato de plantar conscientemente. Muitas pessoas desistem a um passo da vitória. Hill chamava isso de o erro fatal. Ele dizia que o sucesso é o prêmio daqueles que resistem quando o resto desiste. A mente disciplinada não se rende à primeira dificuldade. Ela aprende com o erro e avança com mais sabedoria. Persistir é a arte de continuar, acreditando mesmo quando os resultados ainda não aparecem, porque a semente não germina no dia em que é plantada. Helena era uma professora que havia perdido tudo, o emprego, o marido e o ânimo. Ela vivia repetindo, nada dá certo para mim. Até que um amigo lhe emprestou o livro Pense e Enriqueça. Ela começou a praticar o exercício de autoafirmação. Todos os dias, em voz alta, repetia: minha mente é uma central de poder. Eu sou a criadora do meu destino. No início, era apenas uma frase. Mas um dia, ao caminhar pela rua, ela sentiu algo diferente, confiança. Em poucas semanas, decidiu abrir um pequeno curso online. Hoje, ensina outras mulheres a transformarem sua mente. Helena entendeu que ninguém é fraco demais, apenas mal treinado mentalmente. Hill dizia que todo sucesso nasce de uma imagem nítida. Quem não sabe o que quer, não chega a lugar nenhum. Dominar a mente é também aprender a visualizar o destino. Feche os olhos e veja o que deseja. Sinta, acredite. A mente cria primeiro no invisível, para depois manifestar no visível. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar o que alimenta sua mente. O que você ouve, lê e assiste molda o seu estado interno. Por isso, eu recomendava cercar-se de pessoas e ideias que elevassem o pensamento. A alta performance não é resultado apenas de esforço, mas de exposição consciente à grandeza. Napoleon Hill ensinou que o sucesso é uma ciência da mente. Dominar a mente é dominar a vida, e a alta performance é a consequência natural de uma mente treinada, disciplinada e iluminada. Lembre-se, você não precisa de mais sorte. Precisa de mais direção, mais fé, mais constância. O domínio mental é a chave que abre todas as portas. E uma vez aberta, o impossível deixa de existir. Tudo o que você foca cresce. A atenção é como o sol, onde ela toca dá vida. Mas se você dispersa sua luz em 1000 direções, nada floresce completamente. Napoleon Hill dizia que o fracasso é filho da distração. Quem vive dividido entre 1000 desejos, nunca realiza nenhum por inteiro. Por isso ele aconselhava: escolha uma meta e queime as pontes atrás de você. Domínio mental é atenção inabalável. Quando você foca no que realmente importa, o mundo se reorganiza para ajudá-lo. A energia segue a atenção e o destino segue a energia. O corpo vibra conforme os pensamentos. Quando você pensa em medo, seu corpo se fecha. Quando pensa em fé, ele se abre. Hill observou que os homens de sucesso mantinham um estado de ânimo elevado mesmo em tempos de crise. Eles sabiam que a mente vibra como uma estação de rádio e que pensamentos positivos atraem soluções compatíveis. Quer transformar seus resultados? Eleve sua vibração. Comece seu dia agradecendo, sorrindo, acreditando. Um coração em paz é uma mente em sintonia com o poder criador. Hill dizia que a indecisão
é a raiz do fracasso. O indeciso gasta mais energia pensando do que o corajoso agindo. Decidir é libertar poder. Quando você escolhe um caminho, o universo abre espaço para o movimento. Mas enquanto hesita, as oportunidades passam despercebidas. A decisão firme é o primeiro ato de domínio mental. Porque uma mente decidida é uma mente livre. Sem propósito, até a vitória é vazia. Eu insistia que o maior segredo do sucesso é ter um objetivo claro e ardente. Um propósito tão forte que o mundo inteiro se curva diante dele. Pense em Thomas Edison, que fracassou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Ele não estava apenas tentando criar luz, estava obedecendo a um propósito interior. E o propósito é mais forte que o fracasso. Domínio mental é alinhar seus pensamentos a um propósito e recusar-se a desviá-los. Por nada. Renata trabalhava em um escritório e se sentia perdida. Vivia cansada, reclamando do chefe, da rotina e da falta de tempo. Um dia, ao ouvir um vídeo sobre Napoleon Hill, ela escreveu em um papel: "Meu propósito é inspirar outras pessoas com minha arte." Ela começou a pintar novamente, nas horas vagas, e decidiu com coragem abrir um pequeno ateliê. Hoje ela vive daquilo que ama. Renata não encontrou sorte. Encontrou foco e propósito, e isso é mais raro que sorte. A mente barulhenta é inimiga da clareza. Hill recomendava momentos diários de silêncio, porque no silêncio o subconsciente fala. Desligue o mundo por alguns minutos. Sente-se, respire e apenas observe seus pensamentos. Perceba que você não é eles, é quem os observa. A partir desse ponto, o domínio começa. O silêncio é o solo onde as ideias geniais brotam. Você é a média das pessoas que mais escuta e admira. Hill chamava isso de mastermind, uma união de mentes em harmonia, gerando um poder multiplicado. Cuidado com quem alimenta seus pensamentos. Se andar com pessoas que reclamam, você vibrará escassez. Se andar com quem sonha, você vibrará progresso. O domínio mental exige seleção consciente das companhias mentais. Nem todo mundo merece acesso à sua energia. Hill escreveu que existem 6 medos básicos. O medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. E todos eles nascem de uma mesma raiz, a falta de fé. A mente dominada não é uma mente sem medo, mas uma mente que aprendeu a conversar com ele. Quando o medo aparecer, não fuja. Pergunte: o que você quer me ensinar? O medo é apenas o mensageiro que pede para você fortalecer sua fé. Hill dizia que a energia sexual, emocional e criativa são as mesmas, apenas manifestadas em frequências diferentes. Domínio mental é transformar emoção em inspiração. Os grandes inventores e artistas canalizavam suas paixões em obras. Ideias, descobertas. Você também pode. Quando sentir raiva, use-a como combustível para agir. Quando sentir tristeza, transforme-a em empatia e arte. Nada é desperdiçado quando há consciência. A alta performance não é correr mais rápido, mas agir no ritmo certo. Hill observou que mentes bem treinadas trabalham com calma mesmo sob pressão. Pare de lutar contra o tempo. Ele não é seu inimigo, é seu espelho. Se você vive ansioso, o tempo foge. Se vive presente, o tempo se expande. O domínio mental cria tempo porque elimina o desperdício de energia. A mente grata não conhece escassez. Hill afirmava que a gratidão é o ímã dos bons resultados. Quando você agradece pelo que tem, amplia o canal para receber mais. É uma lei. O universo amplia o que você valoriza. Por isso, comece cada manhã dizendo: obrigado porque já sou abençoado. A gratidão é o som do domínio mental em harmonia com o universo.
Mateus era vendedor de seguros e estava prestes a desistir. Um dia encontrou uma frase de Hill: "A derrota temporária não é fracasso, é apenas uma lição disfarçada." Ele decidiu mudar sua mentalidade. Em vez de pensar "ninguém quer comprar", começou a pensar "cada não me aproxima do sim." Com essa mudança simples, sua energia mudou. Ele sorria mais, ouvia mais, acreditava mais. Em poucos meses, tornou-se o melhor vendedor da equipe. Ele não mudou de emprego, mudou de mente. Dominar a mente é permanecer firme, mesmo quando o mundo treme. Hill chamava isso de equilíbrio emocional sob tensão. Não é o problema que destrói o homem, é a falta de centro. Mantenha-se ancorado na fé, mesmo quando tudo parece desmoronar. O domínio mental é como um farol no meio da tempestade. Ele não impede o mar de agitar, mas o impede de se perder na escuridão. Hill via a imaginação como o berço de todas as riquezas, mas ela só é útil quando organizada. Sonhar é o primeiro passo, mas planejar é o segundo. A mente criativa precisa da mente prática. É o equilíbrio entre inspiração e ação que cria o impossível. Não basta imaginar um futuro melhor, é preciso moldá-lo com método. Tudo o que você envia mentalmente volta multiplicado. Pensou em escassez? Ela retorna. Pensou em generosidade? Ela floresce. Hill dizia que o universo é justo porque responde à vibração, não às palavras. Por isso, pense bem antes de pensar mal. Cada emoção é uma semente no campo do invisível. E tudo o que é plantado na mente volta para a vida. Hill afirmava que a autodisciplina é o preço da liberdade. Quem não domina os próprios impulsos será sempre dominado pelos impulsos do mundo. Levantar cedo, manter o foco, cuidar do corpo, escolher palavras. Tudo isso é domínio mental em ação. A disciplina não é prisão. É a chave que abre o portão da grandeza. O inimigo mais perigoso nunca está fora, está dentro. São as vozes que dizem: "Você não é capaz. É tarde demais e ninguém vai acreditar em você." Hill dizia que o primeiro ato de sucesso é calar essas vozes com uma verdade superior. Repita: "Eu sou capaz. Eu nasci para vencer. Eu sou filho do Criador." E repita até acreditar. O domínio mental começa quando a voz da fé fica mais alta que a do medo. Elias perdeu o emprego aos 60 anos. Disseram que era velho demais para recomeçar. Mas ele lembrou de uma frase de Hill: "O homem realmente derrotado é aquele que desiste dentro da mente." Elias reescreveu seu plano de vida, estudou vendas online e começou pequeno. Hoje, aos 67, vive com liberdade financeira e alegria. Ele provou que o domínio mental não tem idade, tem decisão. A mente é o templo onde habita a força divina. Cuidar dela é um ato de espiritualidade. Encha sua mente de pensamentos puros, ideias elevadas e fé inabalável. Não permita que o medo, o ódio ou a dúvida façam morada. Uma mente limpa é uma antena direta com Deus. O domínio mental é, no fundo, a oração mais silenciosa e poderosa que existe. Napoleon Hill não deixou apenas livros. Deixou um mapa para a maestria humana. Um lembrete de que todo poder está dentro. E que a vida externa é apenas o reflexo da vida interior. Dominar a mente é aprender a pensar como um criador, agir como um vencedor e sentir como um ser divino. Repita com fé: "Minha mente é o meu reino. Eu sou o mestre do meu destino, e o universo inteiro se curvará diante da sua nova vibração."